dar continuidade às nossas aulas a respeito do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou eu tenho uma versão mais antiga da revista aqui, que o título era diferente, era 30 anos que mudaram o mundo, mas é a mesma revista. Aqui também tem os 30 anos que mudaram o mundo. Nós temos ainda 3 revistas aqui, eu não sei se alguém pediu ou se alguém não tem, gostaria de ter, então é só falar e pegar aqui. Nós estamos então, aqui na lição número 9 da nossa revista, iniciando ela, que é falando Pedro, salvação para todos. Eu não sei ainda, mas por algum motivo aconteceu o seguinte, que eu copiei a minha aula no pendrive, chega aqui o pendrive está danificado, ninguém consegue ler. E das outras vezes eu mandava por e-mail para mim mesmo, mandava pelo zap aqui para os irmãos, dessa vez eu não mandei. Aí quando chega, o pendrive está bichado. Bom, algum motivo deve ter, não sei qual que é ainda. Você está querendo formatar, coisa assim. Tá legal. Aula 15. Muito bem. Então gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, aí em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. É o finalzinho do capítulo 9, os versículos 32 até o 43. Atos 9, 32 a 43. Diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois o 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome que traduzido do grego significa Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que faziam. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens e lhe pedissem: não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou um tempo em Jope, muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Meu Deus, glorioso e eterno, muito obrigado por esse privilégio a mais que o Senhor nos dá de estudar um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada, o Perotti deu aula aqui a respeito da conversão de Paulo, né? Como foi que saiu de Saulo até Paulo.
mas a igreja continua crescendo. Então, por isso que nós estamos agora vendo aqui o ministério de Pedro com respeito à continuidade do crescimento da igreja. E é muito interessante, quer ver, que nós não vamos dar nenhum foco aqui a respeito dos milagres que Pedro realizou aqui, não. Vamos falar a respeito dos milagres, mas principalmente a finalidade desses milagres. Vocês viram que logo depois que o texto fala assim, olha, e Enéas foi curado, e muita gente se converteu. E Dorcas levantou viva, e muita gente creu. Né? Então, é interessante esse ponto de vista aqui. Agora, só que antes de entrar exatamente nesse ponto, eu queria gastar um tempinho aqui dos irmãos, falando a respeito de milagres. O que é milagre, finalmente? Né? O que nós podemos entender por isso? Eu queria que alguém, por gentileza, abrisse a sua Bíblia e lesse para mim em Atos 2:2. Atos 2:2. Se alguém puder pegar o microfone aqui, dá. Atos 2, quem quer ler, fazendo favor, Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 2:22, desculpe, perdão. 22? 22. Tá. 2. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Isso. Obrigado. Então, Jesus, varão aprovado por nós, com milagres, sinais e prodígios. 3 palavras. Né? Os sinais, prodígios e milagres. Muito bem. Oi? Pois é. Então, vou tentar falar isso aqui um pouquinho, só para esclarecer isso aí. Então, o que são essas palavras? Ora, as palavras indicam o seguinte. Por exemplo, a palavra sinais, no grego, sinais chama simeion. Então, para indicar que são sinais, que são avisos, indicar que alguma coisa vai acontecer, né? Depois vem milagres, ou dunamis, que é poder ou milagre. Então a palavra dunamis é aquela de dinamite, né? Poder ou milagre. E depois prodígios, a palavra do grego é chamado teras. Bom, no final das contas, são as 3 palavras indicando realmente o que Deus faz com todo o seu poder, com toda a sua força. Então veja só, primeiramente, os milagres são sinais do reino de Deus. Então você vê, olha, varão aprovado por Deus com milagres, prodígios e sinais, indicando a chegada do reino de Deus. Então, os milagres, realmente esses sinais, essas coisas maravilhosas que aconteciam, eram anotações, eram indicações de que o reino de Deus estava chegando. Lá, Isaías já falava, olha, quando os coxos andarem, quando os cegos verem, quando os doentes se levantarem, está chegando o reino de Deus. Então Jesus realmente era a manifestação do reino de Deus. Então ele veio para manifestar o reino de Deus para nós. Então os milagres, primeiramente, os milagres são sinais do reino de Deus, ou seja, sinal era alguma coisa que indicava alguma coisa iria acontecer, é um sinal. O sinal está vermelho, é sinal de que precisa parar. O sinal está verde, sinal que precisa andar, que pode andar. Mas então, os sinais eram indicação de alguma coisa. Então, o que eram esses sinais? Então, os milagres eram os sinais, né, do reino de Deus, e indicar a chegada do reino de Deus. Esses sinais dão testemunhos acerca de Deus, o seu caráter, suas obras, gerando glória a Deus. Então, os milagres de Jesus, eles desempenharam um papel fundamental em atrair a atenção. Olha só,
Olha, o Enéas foi salvo, o Enéas foi curado, e muita gente creu em Deus. Dorcas foi ressuscitada, e muita gente se converteu. Então, o milagre era a manifestação do poder de Deus, a manifestação do reino de Deus. E nós vamos ver depois que não era só lá, não foi só lá naquele período, mas ainda continua. Então, toda vez quando nós vamos falar a respeito de Jesus por alguém, qual é a melhor maneira que nós temos? Olha, você sabe o que ele fez por mim? Olha, ele me ajudou nisso, me curou ali, me orientou naquilo ali. Então, quer dizer, quando nós vamos falar a respeito do poder de Deus, então é exatamente isso aqui, é o poder de Deus. O que Jesus fez para mim, por mim? Então, aqui também, olha, Jesus curou, através de Pedro, Jesus curou a Dorcas, ressuscitou Dorcas. Através de Pedro, Jesus curou o Enéas de uma paralisia, que estava paralítico há 8 anos. Então, o poder de Deus sendo um objeto da manifestação do reino de Deus que estava chegando, né, e sendo manifestado por Jesus. Então, milagre, primeira coisa. Depois, os milagres são demonstrações do poder de Deus. Então, é o dinamis, né, que são os milagres, é de manifestação do poder de Deus. Ressalta que tais fatos estão fora do domínio dos homens. Então, o que é que nós podemos entender? Por exemplo, um sinal, ou então um prodígio, alguma coisa prodigiosa, está fora do domínio humano. Bom, existe muita coisa que nós vemos na Escritura Sagrada, que às vezes nós não temos uma explicação lógica, né, de ver aquilo acontecendo, pelo menos de acontecer imediatamente. Olha, o Enéas levantou da sua paralisia. Não, ele tomou lá uma raiz, aí foi se recuperando, o nervo foi se fortalecendo, o músculo foi fazendo isso, aquilo. Mas o problema é que ele levantou imediatamente. Levanta, pega a sua cama e levanta e vai embora. Então, realmente é uma coisa fora do domínio humano, ou seja, é manifestação do poder de Deus, é a força, o dinamis, né? A manifestação do poder de Deus. E são os prodígios do Criador, fala prodígios, milagres e sinais, prodígios do Criador. Prodígios causavam efeito nas pessoas que os presenciavam. O prodígio que altera a própria criação, as pessoas ficavam maravilhadas. Isso fazia com que as pessoas tivessem certeza de que eram atos sobre-humanos. Teriam de reconhecer que aquilo era a prova de que o reino de Deus havia se manifestado por meio de Jesus. Então, os milagres, prodígios e sinais, então eram palavras que estavam praticamente falando a mesma coisa, que era a manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus naquele momento junto com o povo. Né? Muito bem. Aí a gente pergunta, mas por que Jesus fez tantos milagres? Exatamente isso. Era para mostrar que ele realmente era a manifestação do reino de Deus, de todo esse poder, né, realizando prodígios fora do domínio do homem, né, ressuscitando mortos. Depois tem, né, Jesus, por exemplo, curou tantos cegos. Então foi assim. E eles são reais, irmãos. Os milagres são reais. Cristo de fato operou grandes milagres. Ele operou lá no passado e continua operando até agora. Então esse é o segredo, né? Por exemplo, o segredo nosso, por exemplo, como cristãos, que às vezes nós vamos evangelizar, vamos orar por alguém. Olha, quantos de nós aqui já não orou por alguém doente? Aí depois fala assim, eu orei pela pessoa, aí depois a pessoa tomou uma injeção e sarou. Espera aí. Aí eu fico na dúvida, será que foi a minha oração que se curou a pessoa? Ou foi a injeção? Sei lá, o fato é que as duas coisas fizeram com que a pessoa fosse curada. Então, irmãos, quando nós vamos orar por alguém,
Vamos orar realmente nesse sentido que Pedro falou assim, olha, em nome de Jesus Cristo, levanta da sua cama, né? Como que ele diz aqui? Adoeceu para... Aqui, ó. Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Irmãos, aquele Jesus que fez aquele milagre naquela época é o mesmo que atua hoje. Às vezes eu fico desafiado, sou desafiado nisso aqui. Uma vez eu fui orar por uma mulher que estava doente, estava muito doente. Estava em estado terminal. Eu fiquei pensando, gente, mas, oh Deus, que oração que o Senhor me orienta a fazer por essa mulher aqui? Aí eu fechei os meus olhos e orei por ela. Eu sei que era lá na minha cidade, lá no interior de Goiás, depois eu vim embora, mais tarde fiquei sabendo que ela realmente partiu. Mas, naquele momento, a oração que Jesus me indicou para fazer era que só o Senhor, toma conta dela, ajuda ela no leito aí e tal. Mas muitas vezes, nós já oramos também por pessoas, Senhor, tira essa dor do fulano. Oi, e aí, como é que está? Passou a dor. Ora. Então, irmãos, o desafio que eu tenho para mim e para vocês hoje é esse. O mesmo Jesus que curou naquela época, que fez milagres, prodígios e sinais, ainda faz milagres, prodígios e sinais hoje. Né? Então é isso aí. Então Jesus, ele fez os milagres, né? Exatamente por isso, para demonstrar praticamente que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus estava presente ali. Veja só. Então agora eu quero pedir a outra pessoa que leia para mim agora também, só para terminar esse ponto aqui, é 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4, quem abre a Bíblia? O Josué está com o microfone aí. 1 Coríntios 4:20. Olha lá. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Não, dê devagarinho. Vai de novo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Isso, né? O reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtude, ou em outra versão, em poder. Né? Então, o reino de Deus consiste em poder. Então, é através do poder de Deus que acontecem os milagres, os sinais e os prodígios. Né? Muito bom. Então, esse instrumento, o poder de Deus, a manifestação do reino de Deus, deve ser, então, um instrumento que nós podemos usar para a glorificação do Senhor e para a evangelização e para a divulgação do poder de Deus, divulgação do reino de Deus. Né? Bom, agora vamos comentar um pouquinho aqui a respeito do ministério de Pedro. Pedro, no início do discipulado, era uma pessoa inquieta, temperamental, né? Alguém fala que o Pedro era bravão e tomava... ou seja, mas nós podemos entender que o Pedro, ele era pescador, mas não era um pescador qualquer. Ele era sócio, ou sei lá, herdeiro de uma empresa de pesca lá em Cafarnaum. E a pesca, naquele tempo, especialmente a deles, era um produto muito importante que o peixe lá de Cafarnaum ia para os reis, ia para os palácios, ia para todas as casas. Ou seja, Pedro tinha uma participação importante na economia da região, na economia do país. Porque ele era sócio ou proprietário de uma empresa de pesca lá em Cafarnaum. Bom, mas nós o vemos como uma pessoa assim, mais inquieta, mais temperamental, né? que toma atitudes meio tempestivas. Mas nós vemos, a gente pode ver também a diferença que aconteceu daquele Pedro no começo da história lá dos discípulos
com o outro Pedro, depois, né, depois que Jesus subiu ao céu. Então Pedro continuou com o ministério dele. Ele tinha uma firmeza de caráter, uma firmeza de mensagem, mas ele era uma pessoa mais mansa. A gente lê, por exemplo, a carta, a primeira, a segunda carta de Pedro, ele vê, é uma carta tranquila. Você não vê nenhum momento, por exemplo, lendo a carta de Pedro, que ele estaria nervoso na hora que estava escrevendo aquilo. Não, é uma carta boa, fácil de ler. Bom, agora interessante que quando ele fala assim, ó, aqui no texto que nós lemos, fala assim, e passando Pedro por toda parte, aí no versículo 32, ou seja, o Pedro tinha um ministério itinerante. Ele andava, ficava andando para lá para cá. Saía de uma cidade, entrava na outra, saía de uma, entrava na outra, saía de uma casa, entrava na outra, ia numa rua, depois ia para outra, enfim. Ele tinha um ministério itinerante, ele andava por toda parte. Nós não sabemos se ele, o que exatamente ele fazia, se ele ia lá fazer evangelismo pessoal, ou se ele ia dar assistência às comunidades que já existiam naqueles lugares. Mas o fato é que o Pedro estava sempre andando, sempre participando do ministério lá do povo. Em Lida é um distrito lá da Judéia, perto de Jope, era litoral. Né? Jope atualmente é Jafe. Né? O Jope era atualmente a cidade de Jafe, com 2 Fs. Ou Jafé, não sei como é que se pronuncia. Mas lá no mapa tem, né? Jope, lá no mapa, se você olhar no Google Maps, lá, por exemplo, tem lá o Jafé. E é uma cidade litorânea. E perto da cidade litorânea, tem lá uma planície chamada planície de Sarona, lá aqui no mapinha está a planície de Saron. Mas então nessa planície de Saron é que tinha lá a cidade de Lida. Então, Pedro foi para lá. Então, lá na cidade de Lida, ele encontrou a Pedro, encontrou a Enéas. Então, teve essa experiência aí da cura de Enéas. Agora, uma coisa que eu queria que os irmãos me ajudassem a comparar aí é o seguinte: o modus operandi, a maneira como Pedro falava, era muito parecido com o que Jesus falava. Por exemplo, agora eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia de novo aí, ó. Então eu vou ler aqui, 9:34. Atos 9:34 está dizendo assim, ó. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Imediatamente ele se levantou. Agora alguém leia para mim, por gentileza, Mateus 9, 6 e 7. Mateus 9, 6 e 7. Levanta o braço aí que olha lá. Josué leva o microfone. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Olha aí, olha que similaridade, né? Joia, obrigado. Pode deixar aí. Aí então, por exemplo, Pedro, ele falou assim, olha, Jesus Cristo te cura, pega o teu leito e vai embora. E vai para casa. Exatamente os mesmos termos usados por Jesus lá em Mateus. Então veja, irmãos, eu não sei se eu estou desafiando a mim, desafiando a vocês. Então o Pedro, ele seguiu o ensinamento de Jesus, da mesma maneira como Jesus falava, o Pedro falou. Eu quero aqui, né, estou querendo que vocês me ajudem depois a ver, né, se nós podemos fazer a mesma coisa. Pedro aprendeu com Jesus. Nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Será que a gente pode agir da mesma maneira que ele? Aqui, ó, veja só, olha o de Dorcas. Então, Dorcas 9, 40 e 41 diz assim, eu vou ler de novo, que depois alguém abre para mim em Marcos 5, 40. Dorcas 40 e 41. Ai. 40. Aqui. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou
E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então agora leia para mim, por gentileza. Marcos 5:40. 40, 41 e 42, por favor. (40, 41 e 42). E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Obrigado. Veja só, olha aí o que Jesus falou. Ó. Primeiro, aqui, Pedro mandou sair todo mundo. Lá não. Lá Jesus mandou sair as pessoas, ficou só os pais. Mas a palavra utilizada, isso a gente vê em outra versão, porque a palavra utilizada foi a mesma. Lá foi Tabita, cumi. Aqui também. Tabita, cumi. Levante. Então as palavras foram as mesmas. Então o modus operandi é bem parecido. Então agora eu quero, perguntar para vocês. Nós podemos fazer a mesma coisa? Alguém já fez isso? É um desafio que eu estou fazendo. Eu fiz para mim e quero fazer para vocês. Podemos fazer a mesma coisa? Por favor, Aiden. Obrigado. Quando a gente vê Pedro fazer, por meio de Jesus, ocorrer esse milagre, eu pelo menos penso assim. Aliás, há um deles em que mostra que Pedro orou antes também. Mas as palavras de Pedro não são: Senhor, eu te peço, faz levantar este homem. Ele fala com o homem e diz que o Senhor já mandou ele se levantar. Então eu digo, por mim, eu nunca tive essa experiência, Deus pode ter com qualquer um de nós. Mas de dizer a mim: Aidano, eu já decidi isto e tu podes falar em meu nome e mandar acontecer. Não, eu sempre tenho nas minhas orações, e Deus sempre responde. Eu posso estar ouvindo mal, mas Deus sempre responde. Eu tenho nas minhas orações a convicção que o Senhor está comigo e que Ele está me ouvindo e que, se for da vontade dEle, aquilo vai acontecer. Então, eu acho, respondendo à sua pergunta, eu acho que eu não posso, eu nunca pude, nunca tive a experiência de poder, sem ser um charlatão, dizer: aconteça este milagre. Porque se acontecer, eu estarei mentindo. Deus pode até ter feito aquilo, mas eu fui falso porque eu não tinha o poder de Deus comigo. E Pedro não tinha por ele, mas tinha pelo Senhor. Eu estou convicto que quando Pedro falou isso, ele não estava pensando assim: eu sou um apóstolo empoderado, da agora em diante estou autorizado a fazer isso e aquilo. Embora Jesus tenha mandado uma vez, eu acho, os apóstolos: olha, vão fazendo e tal, né? Mas sempre pedindo a ele, eu penso assim. Obrigado, é isso. Obrigado. Eu nunca falei desse jeito, mas eu tive um relato, já há um tempo atrás, uma pessoa que estava fazendo um exame comigo, ele falou assim, a gente quando conversa com as pessoas, a gente logo percebe que é de Jesus, né? Então a pessoa se abriu e falou assim: eu pertenço a Jesus e tudo. Ele falou assim: você sabe que eu ressuscitei? Ele falou assim: inclusive eu tenho um atestado de óbito. Ele teve um mal-estar em casa, ele foi levado pelo SAMU até a vila, ele chegou a falecer, fez várias ressuscitação, né, cardiopulmonar, sem sucesso. O médico fez o boletim de atestado, né, o atestado médico, e já encaminhou para um local, né. E aí chegou uma pastora, ele era de uma igreja
acho que uma Assembleia de Deus, a pastora chegou e falou, eu preciso vê-lo, preciso vê-lo. E aí ela foi sozinha até o local, o médico deixou, ela foi sozinha e ela orou em cima dele e ele voltou. E então ele tem em casa o boletim, né, o atestado de óbito, né, comprovando que realmente todo mundo comprovou que realmente... E esse médico se converteu. Então, eu acho que a gente precisa ter mais fé, né? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Jesus é o mesmo, né? E eu fico pensando na Kátia aqui, né? Eu acho que a gente precisa levantar um clamor por ela, né? Porque ela está muito doente. A gente precisa levantar um clamor, né? Um desafio para nós. Vamos clamar por ela, né? Vamos pedir cura, né? Que é um milagre. Vai ser um milagre, né? Então isso, é um desafio, né? Obrigado. O Nicola, por favor. Obrigado, Janine. Samuel, eu tenho uns questionamentos meus. Muitas das vezes eu penso que a igreja perdeu a sua ousadia diante do uso do poder dele, do poder de Deus, né? Que Deus nos deu essa autorização. E o que vem na minha mente é aquele texto que fala o seguinte: se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes e eu vos farei. Então eu me questiono o seguinte: será que eu estou permanecendo no Senhor ao ponto de ter essa ousadia e ter coragem de orar dessa forma? Isso é um questionamento que eu faço comigo, né? E eu fico assim, eu fico estarrecido, Senhor, aonde eu estou errando? Né? Porque se o Senhor deu autorização para nós orarmos pelas pessoas, que o Senhor disse, eu vou fazer milagres, e diante desses milagres muitas pessoas vão se converter, então eu creio que o erro está dentro de mim. Exato. É um questionamento que eu tenho, né? Pois é, lá naquela experiência lá que Jesus mandou os 70 discípulos, Josué, o Charbel, só me dizer, que Jesus mandou os 70, olha, então vocês vão em meu nome e vão fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, quer dizer, Jesus atribuiu, né, como o Nicola disse, Jesus atribuiu esse poder para que em nome dele, agora, como o Aidon disse, né, em nome dele, né? Então esse irmãos, eu fiquei estudando essa lição aí durante a semana. Ai, meu Deus, será que eu falo isso lá na igreja? Será que eu não falo? Por favor, Chabel. Então, uma prática que era da igreja primitiva, que nós deveríamos imitar com toda intensidade, é o quanto eles oravam, jejuavam e, principalmente, como eles trabalhavam pela unidade. Eles estavam sempre juntos. E, em segundo lugar, eu gostaria de comentar também que Cristo falou em Mateus: todo poder me foi dado no céu e na terra, ide por todo o mundo. Cristo garante que a igreja vai alcançar todas as tribos da terra. Esse encargo está sobre a igreja. E, para isso, ele fornece para nós os dons. Eu creio que, em todas as épocas, os desafios são diferentes. A igreja primitiva tinha um tipo de desafio, nós temos outros. Não sei quais mudanças Deus determinou com relação à forma como ele vai operar. O que sabemos é que todas as tribos terão que ser alcançadas. E, desta forma, se nós nos esforçarmos nesses 3 itens, oração, jejum e a unidade cristã, a unidade entre os irmãos, eu creio que Deus vai mostrar qual é a estratégia que ele fará para nós alcançarmos a grande comissão. Obrigado. Quem? O Neemias, depois o Carlos. Foi você. Messias aqui primeiro. Eu gostaria de frisar aqui, a semana passada aconteceu algo comigo tremendo. Até eu pedi oração, eu venho um tempo clamando a Deus pelos meus filhos, né, a presença deles na minha casa.
E aconteceu, eu pedi oração na igreja, Eu vi lá no boletim. Isso, aí isso aconteceu comigo na semana passada, então isso prova que Deus, é isso que o irmão falou. Ele fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Agora, a chave mesmo, o que eu creio, que a chave da nossa vitória é a oração, irmãos. Nós devemos sempre pedir, interceder por aqueles, porque uma oração, ela pode, né? Então, se pedir em nome do Senhor Jesus, eu creio que é feito. Ele concede, ele dá no tempo dele. Amém? Agora, quando se une vários orando por intenção, se torna mais forte. Isso aconteceu comigo e eu, para surpresa minha, a minha filha mais velha levou o meu menino de 11 anos para me ver. Coisa que já há 3 anos eu não via. Então, isso aí, para mim, foi motivo de... Uma resposta, né? Uma resposta, uma outra gratidão, né? Então, é isso. Eu queria deixar isso frisado aqui para a igreja. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Isso. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Isso. Né? O que o irmão falou no início, né? É para a glória dele. Isso. Certo? Para a glória dele. E a gente vê, de fato, que Deus pode todas as coisas. Ele era, ele é e ele será eternamente. O poder dele é infinito. E ele pode, de fato, estar nos usando em oração para, inclusive, para milagres, prodígios e sinais, né? Glória. Para a glória dele. E veja que aqui, né, nós temos o resultado, e muitos creram no Senhor. Aquele médico que a Janine falou, creu no Senhor. Deus tinha um propósito naquela cura. Aquele médico ser salvo. Agora, o maior milagre que nós temos é, de fato, essa finalidade aqui, esse objetivo. A glória do Senhor, crer no Senhor Jesus. Né? Em consonância com isso que o Charbel falou. O objetivo final é a salvação de todos os homens, de todas as pessoas, aqueles a quem Deus confiou, né? Exato. Então, eu entendo, sim, que Deus pode nos usar para cura, milagres e prodígios, quando o nome dele for glorificado por causa disso. Quando tiver um propósito, eu entendo que, sim, Deus pode fazer. E a gente tem que crer nisso. Amém. Amém. Sobre propósito, eu tenho um primo que ele não chegou a ter atestado de óbito, mas ele ficou sem comer 3 dias, né? Não, tudo que ele colocava, ele vomitava. Então, Deus usou esse meu primo nessa situação para salvar a família dele. Olha o propósito de Deus na cura. Um irmão, né, chamado Pastor Camilo, que já dorme com o Senhor, ele foi chamado para ir até a minha casa, porque esse meu primo não se alimentava há 3 dias, ele tinha, acho que 10 meses, 11 meses, era um bebê. E quando ele chegou, ele fez isso como... Ele não orou. Todo mundo estranhou. Ele pegou a criança, desse jeito, irmão. Tira a roupinha dele, deixa ele só de fraldas. A gente fez. Ele pegou essa criança, ele levantou essa criança assim nos braços para cima e falou: Luiz, seja curado, que era o nome do meu primo. Prepare uma mamadeira e dê para essa criança. Ele tomou uma mamadeira e nunca mais teve nada, gente. Nada. Ele não orou. Eu era criança, mas eu fiquei muito espantada, porque o pessoal orava, impôs as mãos, ungia com óleo, né? Nada contra, tá? Mas tem todo o ritual, não é? Ele mandou tirar a roupa da criança, levantar a criança para cima. Eu falei, gente, o que é isso? Irmãos, o que deu o propósito da cura? O meu tio, que era devoto de todos os santos possível, ele falou assim, quem curou meu filho foi Jesus dos crentes. A minha tia falou, não, mas eu vou pagar a promessa. Ele falou, vá você, porque eu não vou. E meu tio foi o primeiro que se converteu na casa e depois todos os outros.
Então, teve um propósito, idólatras, irmãos idólatras. Minha mãe era filha de Maria, meu pai, todos assim, muito idólatras. E todos eles vieram, toda a família do meu pai. Os 3 irmãos se converteram devido à cura do Luiz, após a cura do Luiz. Hoje o Luiz já está com o Senhor. Ele é um pouco mais velho que eu, ele já está com o Senhor. Mas viveu uma vida saudável. Inclusive, ele teve um acidente de trabalho. Ele nem estava doente. Então, ele foi uma criança saudável, um adulto saudável. E teve esse acidente de trabalho, né? Deus sabe por quê, e veio a falecer. Mas, dizer, o propósito da cura ali foi para salvar a família Rodrigues lá. Então o que acontece? Tem gente que fala assim, eu recebi a cura, mas recebe a cura na igreja e depois vai para fora, lá para fora, né? Beber, jogar, não está nem aí. Mas na cura dessa criança, que me impressionou foi isso. Eu me lembrei depois de Atos, né? Que eles não oravam, né? Levanta, falava assim, né? E ele não orou. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa não orar e a cura ser na hora. Isso nunca saiu da minha cabeça, desde que eu era criança, tinha uns 10 anos, até hoje, isso é muito vivo na minha memória. Então, a cura é com propósito, não é curar, para você sair por aí saracoteando, não. A cura tem propósito. Para a glória de Deus. A Soraya, por favor. Depois da Soraya, o Demã. Obrigada. Bom dia, irmãos. Bom, a gente aprende, né, no seminário, que a gente deve fazer a análise do texto. E quando você fez a comparação que Jesus curou a Talita, ele usa aquele verbo kumi. Kumi em aramaico ou hebraico tem a mesma raiz. É uma ordem imediata. E aí a gente vê nesse contexto que Jesus fez questão que Pedro presenciasse essa cura. E depois Jesus dá a ordem que não contassem nada. Nesse momento, o que eu entendo é que Jesus queria ensinar a Pedro. E mais aqueles apóstolos que ele separou ali, discípulos. Depois da assunção de Jesus aos céus, e Pedro, né, depois de algum tempo, ele tem essa experiência. Eu creio assim, nós podemos fazer isso. Eu creio que o momento da oração, Pedro recebeu a ordem. Assim como você contou a sua experiência de que aquela mulher no leito, Jesus não te deu a ordem para dizer para ela, levanta daí. Jesus vamos dizer, pessoal. Cada caso é um caso. Então, eu creio assim, a nossa oração, antes da gente declarar a palavra, é fundamental. Não porque a gente tenha, vamos dizer assim, um poder, a gente não tem nada. Mas a nossa oração nos leva a entender aquele momento. Então, se Jesus, ali naquele momento, eu creio que veio à memória de Pedro, exatamente por coincidência ou não, o nome é muito parecido. Embora Talita signifique menina, no hebraico ou no aramaico. Mas Tabita é muito próximo, né? E não sei também, eu teria que olhar se o grego está relacionado ali com o nome da menina. Mas, enfim, na memória dele, ele teve aquela experiência e eu creio que quando o texto nos conta que ele orou antes dele declarar, é porque ele recebeu ali que aquele momento dela era para ser curado. Eu creio assim. A gente precisa ter esse discernimento, vontade, né, Janine? A gente tem para dizer para a pessoa, levanta. Então, essa ousadia, ela não é uma questão minha. É uma questão que vem primeiro daquilo que Jesus está falando. Faça isso agora. Levanta. Então, o verbo comi, que é o levantar, é um imperativo, é uma ordem, a mesma que foi dada por Deus a Jonas. Levanta e vá. É como se ele falasse assim, levanta e vá agora. Então, essa bom, veio para mim isso, né, que essa declaração de cura procede do Senhor, e não de nosso desejo. Louvado seja o nome. Vamos lá no Demã e depois lá no... Ai, meu Deus, Tiago, o doutor lá. Rapidamente, boa parte que eu ia falar, a Soraya já falou. Só ia colocar que a gente tem que tomar cuidado, que Deus é um Deus extremamente econômico. Quando Ele quiser que a gente faça sinal, Ele vai colocar no nosso coração para orar por isso.
E não depende da gente. A fé é dom de Deus. Se dependesse da gente não conseguia nem se salvar. É Deus que vem em nosso socorro. Então Deus não faz milagre de uma maneira indiscriminada. Se fosse assim, o Faraó tinha se convertido. Né? Não é o sinal que faz. É Deus que fala, quando aquela pessoa for se converter, Deus vai lá e vai fazer um milagre para aquela pessoa se converter. No Oriente Médio a gente tem relatos. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele é soberano. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Então, só para a gente colocar aqui, eu creio muito que quando Deus pode fazer, pode, mas quando for fazer, Ele vai colocar no nosso coração para orar nesse sentido. Doutor Igor. Isso. É um relato, né? Talvez, eu não sei se essa prática ainda existe na igreja, mas em Tiago 5, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. A irmã até levantou a questão de uma dúvida em relação a isso, né? Ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Então, o poder está dado pela Bíblia. A gente considerar isso certo ou não, aí é prática de igreja. Mas é bíblico, está aqui em Tiago 5, e eu vivenciei isso aos 7 anos nessa igreja. Eu nasci, meus pais se casaram aqui. A geração mais nova talvez não conheça, eu fiquei anos fora pelos estudos, mas aos 7 anos eu tive o diagnóstico de melanoma. Cheguei a acompanhar em Campinas e meus pais se viram perdidos, né? E eles invocaram esse versículo aqui, na época, com o pastor João, e acredito que isso não era uma prática, né? Ungir com óleo, acho que ninguém nunca aqui viu isso, ou de juntar todos os presbíteros, né? Mas assim foi feito, com algum desconforto, mas olha lá, está aqui a palavra, vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos combinar isso? E assim foi feito, né? Então eu tenho fé que eu sou fruto disso e estou aqui por conta disso. Mas a receita está dada, é isso daqui. Curar ou não é Deus. Isso. E a gente exercer a prática, a receita está feita aqui. É só a gente aceitar ela ou não. Obrigado. Derrame água aqui, tá? Eu estou aqui hoje, né? Quando eu tinha 16 anos, eu comi uma marmelada na oficina onde eu trabalhava, deu endorcadite, que é a infecção na válvula do coração. O doutor Walter, ele falou que eu ia morrer. A minha mãe, ela me levou para o médico, aí minha pressão chegou 4 por 13 e 41 graus de febre. Aí o médico deu uma injeção no hospital da Santa Casa. Aí, nesse hospital da Santa Casa, o médico deu uma injeção que eu podia melhorar ou morrer. Aí a minha mãe catou e falou, dá a injeção. Aí deu essa injeção. Aí eu comecei a melhorar e me transferiram para um outro hospital. Nesse outro hospital, eles me fizeram uma bateria de exame. Aí em um desses exames foi constatado que eu estava com pólipo biliar na vesícula, que é a mutação das células cancerígenas. Minha célula estava... parece que eu tinha câncer. Aí a médica abriu minha barriga. Aí ela falou que eu era novo, não precisava operar, e me levaram e me costuraram de novo. Aí eu fui para casa, fiquei 3 dias em casa, aí comecei a passar mal de novo. Minha mãe pegou, me levou no Hospital das Clínicas. Aí lá no Hospital das Clínicas foi constatado 2 coisas. Esse pólipo biliar na vesícula, que é a mutação das células, que os médicos falou que eu ia viver até os 20, e hoje eu estou com 35. E eles curaram o meu coração, que eu estava com infecção no coração, uma médica peruana. Aí depois disso, passou alguns anos, eu melhorei. Aí eu em Taubaté, eu caí de uma árvore dessa altura aqui, ó. Eu quebrei 5 costelas, perfurei o pulmão, quebrei o fêmur, quebrei a bacia, desloquei o ombro e perdi o desligamento do ombro. Eu lembro que quando eu voltei da cirurgia, eu
Eu achei que eu só ia mexer só mexi o olho. Aí, com o depassar do tempo, o tratamento, hoje eu voltei normal. Eu tenho um pino sim na perna, mas eu faço espacate. Eu faço um monte de coisa, sabe? Faço ponte e não era para eu fazer. Tem pessoas que escorrega de o Gugu caiu e morreu de uma altura bem menor. E o maior milagre que Deus deu hoje para mim é a libertação de algumas coisas que eu fazia e não faço mais. Então eu acho que o primeiro milagre, quando se trata de milagre, é a gente ver e crer em Deus, que Deus ele cura, ele salva e ele liberta. O maior milagre que tem, às vezes, não é o físico, é na nossa alma e é no nosso espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem mais? Meus irmãos, então o assunto é esse que eu gostaria. Um dos motivos pelos quais eu senti no coração de trazer isso aqui além de demonstrar, por exemplo, quais são os objetivos dos milagres de Jesus, que é exatamente a glória de Deus, que é a salvação de almas, que são as coisas, que nós observamos depois que nós prestamos atenção no Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, então nós prestamos atenção nele, então as coisas começam a mudar na nossa vida. E a outra coisa é para a gente ficar vamos dizer assim, esperto, para a gente não começar, por exemplo, a pegar as nossas teorias cristãs que a gente tem bastante, tem muita teoria, tem muito costume, e começar a bloquear o poder de Deus. Não, isso que eu não posso, porque aquilo lá, o estatuto da igreja não permite, enfim, eu queria que a gente pensasse a respeito disso. Afinal, o poder de Deus, ele está disponível ou não está? Eu posso, se eu pedir a Deus, Senhor, eu vou orar por uma pessoa, veja que Pedro ajoelhou antes, ele chegou lá perto da Tabita, lá ajoelhou, depois é que ele olhou para ela. Então, quer dizer, como a Soraya comentou, pessoal, então provavelmente, você vê naquele momento que Pedro estava de joelho olhando, que pode mandar levantar, que ela vai levantar. Por favor. Samuel, a Janine mencionou sobre a Kátia, né? A gente tem tido um tempo de escala de oração por ela. E chegou um momento em que a gente estava orando e eu fiquei assim, Senhor, não sei como orar por ela. A gente vê o estado dela, é uma irmã que a gente ama muito. E uma coisa que durante toda a conversa que eu percebi é que o Senhor cura para salvar, Ele cura para glorificar o nome dEle. Ele cura quando Ele quer, da forma que Ele quer. Mas eu percebo que esse tempo que a gente tem clamado por ela é porque o Senhor também quer que a gente se submeta a Ele. A gente deve estar submetido a Deus. Quer Ele cure, quer Ele não cure. Ele está operando, a gente não sabe a profundidade, a profusão do que o Senhor está fazendo na vida da Kátia e de cada uma das pessoas envolvidas em todos os processos que ela está passando. Mas a gente deve se submeter e permanecer no Senhor, permanecer orando, permanecer confiando, permanecer nos submetendo e glorificando a Deus. Quer Ele cure, quer Ele não cure. Ele está nos ensinando a ser irmãos, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros e assim continuar glorificando o nome dEle. Mas para a gente continuar, nos encorajar, confiando que o Senhor sabe o que Ele está operando nas nossas vidas nesse tempo e na vida de cada pessoa envolvida. Glória a Deus. Elaís. Depois o Nicola. Eu ia ficar quietinha aqui, mas eu estou sentindo que eu preciso falar. Assim, que eu preciso falar. Eu não estou escutando eu realmente já vi cura na minha casa. Cura na vida do Lucas, cura na vida do Henrique, segurança, provisão em várias coisas. Mas eu queria falar de dois acontecimentos na minha casa. A minha irmã, eu acho que alguns conhecem ela, minha irmã aqui. E 2 meses dela casar, ela teve trombose. E ela precisou desmarcar o casamento. E todos os convites viraram, então, intercessão e oração por ela. E o médico não deu esperança. Ele falou assim, pode morrer qualquer hora. E ela não podia sair da cama, ela não podia
Ela tinha que fazer tudo, escovar dente, tudo na cama. Só a ida ao banheiro mesmo tinha que ser com muita cautela. E então, na época, um pastor que já está falecido, e ele falou que ele se sentiu incomodado orando por ela, né? Ele era o pastor dela na época. E ele chegou para o meu pai e falou isso. Ele chegou exatamente como o pastor falou. Falou assim, olha, nós somos tradicionais, mas a palavra está aqui. Né? O óleo está aqui, você é presbítero, eu sou pastor. E o que você acha? Você me permite? Ele falou assim, sim, mas vamos perguntar para a Eliane. Aí pergunta para a Eliane, o que você acha? Você permite? Sim. Você crê na palavra? Eu creio. Da maneirinha deles, do jeito deles, que eu não sei, meu pai passou o óleo no pé dela e ela foi curada. Passou-se o tempo, a minha mãe teve um problema de demência e todas as coisas que eu já tinha visto na minha casa, na vida do Lucas, na vida do Henrique, na vida da minha irmã, né, que até hoje ela não toma nada, nada. Ela teve 2 gravidezes, não precisou tomar nada sobre trombose, nada. Então, até hoje ela não tem nenhum problema. E eu fui pedir pela minha mãe e clamei muito, chorei muito na presença de Deus. Mas por várias vezes, através de palavra, no coração, das formas que a gente entende que é Deus falando com a gente. Ele disse não. E aí teve um retiro que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o retiro, fui na igreja do Bosque, paguei o retiro 10 meses e eu quero ouvir o senhor falar comigo, porque eu acho que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O senhor é aquele que cura. E minha mãe está clamando, ela vinha para mim e falava assim, me ajuda, socorro. E eu pedia isso para o senhor. E aí eu falei assim, fala comigo nesse retiro, fala comigo. Eu falava. E eu achava que Deus ia falar e aquilo que eu estava entendendo não estava claro. Não era isso que eu estava entendendo, que Ele ia curar. E eu cheguei lá e elas colocaram a música tema do retiro, é aquele, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E na hora eu comecei a chorar muito. E aquele dia foi escolhido, a preletora, ela era a Gigi, né, do pastor bispo, e foi um tempo que a gente chorou muito naquele retiro. E até o final do retiro, eu tive que me render à vontade do Senhor. Eu entendi, Pai. É propósito do Senhor, o Senhor não curar minha mãe. E foi 9 anos. Então, Deus tem um propósito que a gente desconhece, mas é tudo é para o nosso bem. Obrigado. O Nicola vai falar também. Nicola, fala rapidinho, porque já está... Não que ele seja falador, mas é só para... que está no finalzinho do tempo ali. Nicola é econômico nas palavras. Uma das coisas que Deus tem me incomodado com a doença do meu pai é Deus tem me feito jejuar a respeito disso. E um dos textos que eu me baseei nisso é quando Paulo ele relata sobre espinho na carne. Lá em 2 Coríntios 12, 9, falando o que Deus falou para ele. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sempre aprendi que a carne limita quanto o espírito. E a maneira que a gente tem de... Uma das ferramentas espirituais que a gente tem é o jejum. E daí, às vezes eu fico pensando, será que Deus não está pedindo para a gente jejuar em favor da Kátia? Será que esse não é o momento? Uhum. Pois é. Irmãos, então, eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, de que realmente nós não podemos, de forma alguma, botar um pano na frente aqui do poder de Deus, porque realmente Ele tem poder e pode agir através de nós. Eu tenho, além dos desafios que os irmãos citaram, por exemplo, o pai do Nicola, a Kátia, tem 2 desafios que faz tempo já que eu oro. Então, outro dia, por exemplo, lá nos nossos pequenos grupos, eu orei pela Berenice, pela vista dela. Mas tem a Berenice e a Deise, que são nossos queridos irmãos aqui, que tem problema de visão. Então, eu estou sempre
pedindo a lembrança, ô Deus, toma conta da Deise, toma conta da Berenice, ajuda elas a enxergar pelo menos um pouco mais. Então, eu quero deixar esse desafio com os irmãos, sabe? Vamos colocar a Berenice e a Deise na presença do Senhor, porque para Deus abençoar elas com a visão. Oh, Deus, né? A Deise ainda tem um problema, não sei se ela está tendo dor ainda, Daniel, de vez em quando, um pouco, né? Então, teve uma época que ela sofreu muita dor e tal. Irmãos, então, ó, vamos colocar como desafio para nós, sobre visão, essas duas irmãs, a Berenice e a Deise. E também o pai do Nicola, que está doente, e também a Kátia. Eu queria convidar, deixa eu ver aqui, eu quero convidar o Raitan para nos elevar a Deus numa palavra de oração. Ele vai trazer especialmente sobre essas irmãs, essas pessoas que estão doentes, irmão, porque realmente o poder de Deus se manifesta na vida dessas pessoas. Senhor, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, que nós continuamos na presença do Senhor, queremos agradecer ao Senhor pela palavra de hoje, pela comunhão da igreja. Eu quero agradecer ao Senhor também pela palavra de manhã, como o irmão Ariel, que dá orientação para nós em tudo. Em especial agora, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de todas as pessoas que estão enfermas dentro da igreja, em especial a Kátia e o pai do Nicola, e outras pessoas, meu Pai. Nós não sabemos exatamente quem está passando e como ele está passando o tempo. Por isso, nós queremos pedir para o Senhor a orientação do Senhor, que nós podemos sempre orar e agradecer ao Senhor pela vida deles e pela cura deles, meu Pai, porque nós queremos e nós sabemos que o Senhor tem poder de curar essas doenças, meu Pai. Agradeço ao Senhor pela vida de cada membro que está presente aqui. Eu peço para o Senhor que o Senhor orienta-nos e ajuda-nos a fazer a vontade do Senhor, porque só o Senhor que pode curar, só o Senhor que pode fazer as coisas e os milagres, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje, muito obrigado pela nossa igreja, continua ajudando-nos e dominando-nos para que nós podemos realmente seja uma igreja unida e próspera, meu Pai, pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, obrigado. Bom domingo.